Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Proa, sou voluntária do MAP já há mais de 15 anos na área da evangelização, também nos atendimentos na maca. Amo muito essa casa e por isso hoje eu estou aqui. Aceitei o convite do MAP para poder passar para vocês um pouco sobre Ho'oponopono. Essa técnica de nome esquisito, mas que eu vou garantir para vocês. Se vocês começarem a praticar, vai dar uma grande transformação na vida de todos vocês, como aconteceu comigo e como acontece com todo mundo que eu ensino e que se propõe a praticar. Hoje é o nosso primeiro encontro e, como não poderia deixar de ser, eu preciso explicar para vocês como surgiu o Ho'oponopono, como ele atua, como acontece a mágica e, óbvio, né? Vou falar também um pouquinho da maneira de praticar. Só para começar a história, vamos lembrar que Ho'oponopono é aquela técnica que a gente repete as seguintes frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas isso começou lá atrás, milenarmente, lá no Havaí, quando os Kahuna, o povo ancestral do Havaí, começou a praticar curas por meio do perdão, do amor e da gratidão. Não era como é hoje, mas eu vou contar para vocês. Em primeiro lugar, o que eram os Kahuna? Os Kahuna era parte do povo, tá? Que galgava esse posto, esse título de Kahuna, após ter adquirido bastante experiência em alguma coisa, ter galgado postos, ser guardião dos segredos. Os Kahunas eram guardiões dos segredos, segredos de suas áreas. Tinha Kahuna para tudo quanto é área. E tinha o Kahuna responsável pela saúde, pelas curas. E foi aí que surgiu o Ho'oponopono. Era assim. Quando alguém lá da sociedade deles tinha algum problema, vamos supor, uma pessoa brigou com outra por conta de um problema de negócios, um problema de sociedade. Isso gerava um mal-estar tremendo e aí o Kahuna, curador, chamava todas as pessoas envolvidas na situação, chamava inclusive os familiares e ali, em grupo, todos tinham que falar qual era o problema. As pessoas envolvidas tinham que relatar o que tinha acontecido, que nível era essa briga, o que tinha desestabilizado a relação, né? Ou seja lá o que fosse. E depois que todo mundo reconhecia os seus erros, o que havia acontecido, ou seja, reconhecimento do erro para sentir muito, se arrepender. Depois havia o perdão. Todos tinham que se perdoar coletivamente e depois do perdão tinha que entrar o amor. Então, se abraçavam, se reconciliavam e após o amor, o que vinha? A gratidão. Eles agradeciam todos ali naquele grupo. Ou seja, não havia ainda o uso das palavras sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Não existia. Mas existia a essência do arrependimento, do perdão, do amor e da gratidão. Maravilhoso, não é mesmo? E foi assim, ó, por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Até que no século XX, Morna Simeona, que era filha de uma das últimas Kahunas curadoras, começou a adaptar essa prática. Para ser Kahuna, você tinha que ter galgado certos degraus de evolução dentro do seu meio, no caso dela, saúde. Então, a Morna Simeona, ela não era uma Kahuna, apenas a mãe. Mas, ao ver a mãe praticando as curas ainda do método antigo do Ho'oponopono, ela aprendeu, né? Aprendeu essa fórmula de arrependimento, perdão, amor e gratidão. E aí, o que ela começou a fazer? Ela era massagista, trabalhava em hotéis e as pessoas chegavam lá para receber a massagem e ficavam contando seus problemas. E eram clientes que estavam sempre lá, né? E ela só ouvindo os problemas, só ouvindo. O que ela resolveu fazer?
sem ninguém saber. Enquanto ela massageava, ela ficava mentalmente trabalhando o arrependimento, o perdão, o amor e a gratidão por meio da repetição das palavras. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou sou grato, ou agradeço, ou obrigado. Isso pode ser como queira. Inclusive, também pode ser na ordem que se quiser. Mas isso eu vou falar mais adiante. E aí, o que ela foi percebendo foi que as clientes chegavam e contavam para ela, engraçado, depois que eu saí daqui da sua massagem, tudo começou a melhorar, aquele assunto que eu falava com você, tudo começou a clarear, houve reconciliação, consegui resolver meus problemas. Ok. Aí ela foi vendo que realmente havia ali uma magia acontecendo ao nível energético, que quando ela falava essas palavras mentalmente, para ela mesma, não era nem para a pessoa, havia uma mudança na energia, primeiro de quem estava falando, a ponto de atingir a todos ao redor, no caso, as pessoas que estavam recebendo a massagem. Com isso, Morna percebeu que o Ho'oponopono não precisava mais ser praticado em grupo. Ele poderia ser feito individualmente. E assim ela cunhou o nome de Ho'oponopono da identidade própria. Ela partiu do seguinte princípio, que é, aliás, um dos princípios do Ho'oponopono. Somos todos 100% responsáveis por tudo o que nos acontece. Então, ela percebeu que ela não tinha que fazer o Ho'oponopono para a cliente, ela tinha que fazer para ela, para limpar energeticamente o problema da cliente, primeiro nela. Limpa nela, ao limpar em si própria, atinge a cliente, no caso das massagens. E aí, gente, vamos entender também que essa palavrinha Ho'oponopono, ela é meio complexa, né? Afinal, vem do havaiano. O que significa? Ho'o significa causa. Ponopono significa perfeição. Então, o Ho'oponopono, ele fazia o quê? Ele limpava a causa que levou a um problema, trazendo com isso a perfeição, ou seja, consertando a problemática, seja ela qual for. O Ho'oponopono, então, ele é uma técnica que pode ser usada para tudo, para todo e qualquer problema que você venha a ter, porque é uma técnica que foi criada justamente para resolução de problemas. Lá nos povos antigos, nos Kahuna, eles resolviam os problemas da sociedade usando a técnica do Ho'oponopono, da época. Mas, como eu falei, era para qualquer coisa, era para brigas, desentendimentos, tristezas, problemas de saúde, exatamente, como é usado até hoje. Mas, afinal, gente, por que será que o Ho'oponopono surte resultado? Pelo seguinte motivo. E isso já foi explicado pelos Kahuna lá atrás e foi passando de geração em geração pela oralidade. É o seguinte, para os povos Kahuna, todos os nossos problemas começam nos nossos pensamentos. Primeiro a gente pensa algo e aquilo se torna um problema. A gente deixa com que aquele pensamento que primeiro vai para o nosso consciente, a gente deixa que siga para o nosso subconsciente, se instale e fique ali durante muitos anos e também durante uma vida para outra, porque os Kahunas acreditavam em reencarnação. Então, eles também sabiam que esse pensamento que a gente botava para dentro, problemático, que se enraizava em nós, ele ficava não apenas na nossa memória aqui do cérebro, mas também na nossa memória celular. E aí sim, passando de geração em geração e durando, mesmo que não fosse de geração para geração, fosse algo dentro de uma única vida, aquilo ficava lá escondidinho dentro de você, te atrapalhando. Vou fazer um comparativo. Pensa num celular. Nós temos dezenas de aplicativos instalados no nosso celular, não é mesmo? Mas quantos que a gente usa no nosso dia a dia?
1, 2, 3, 4. Os outros estão todos lá, que um dia a gente pode usar, e estão fazendo o que com o nosso celular? Deixando ele cheio, sem memória, às vezes mais lento, né? Consumindo mais bateria. A gente quer que aquele aplicativo fique lá, não queremos tirar. E é a mesma coisa com essas memórias que nós colocamos aqui nos pensamentos, são memórias de dor e trauma, memórias que nos fizeram mal. Então, com essas memórias, a gente faz como os aplicativos, né? A gente deixa lá dentro do nosso cérebro, dentro do nosso subconsciente, a gente não quer tirar, não quer fazer o esforço de tirar, porque vai doer mexer com aquela ferida. Então, a gente deixa aquilo lá e, de vez em quando, aciona, né? Às vezes lembra, ai, meu Deus, aquilo que me aconteceu. E aí pensa, sofre e tal, daqui a pouco bota aquilo para dentro de novo. Deixa lá parado. Mas, assim como faz mal para o celular ter aquele bando de aplicativo, ter esse bando também de memórias que não são boas, faz mal para a gente. A nossa vida não anda para frente. A gente pode até adoecer, guardando aquela mágoa, né, por muito tempo. Então, os Kahuna perceberam que tinham que trabalhar a memória, limpar essa memória, e que quando fazia aquele tratamento envolvendo o perdão, o amor, a gratidão, o arrependimento, né? Isso era a maneira de limpar essas memórias. E quando limpava, sabe o que acontecia com a nossa mente? Ela ficava igual um livro com páginas em branco, pronto para serem escritas novas páginas. E assim, quem é que vai escrever as novas páginas? Nem somos nós, até somos, mas vai ser a divindade, Deus. Os Kahuna, os havaianos, eles falam muito divindade. O Ho Oponopono trabalha muito divindade, limpa em mim tais e tais memórias. É assim que funciona. E a partir do momento que a própria divindade vai nos ajudar a limpar, né? Deixar aquele livro com aquelas folhas em branco, a própria divindade vai instalar novos programas em nós. E esses programas vão vir como? Por meio de intuições, por meio daqueles pensamentos que a gente vem, ué, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não pensei em fazer isso ou fazer aquilo? Não é? Olha que beleza. Então, essa relação do Ho Oponopono, ela é altamente espiritual. Não fiquem pensando que é uma coisa que foi inventada pela ciência, embora eu vá explicar para vocês que também tem um quê de científico nisso, tá? Mas a questão é, quando você limpa suas memórias, você com a ajuda da divindade, a própria divindade vai te ajudar, trazendo novos registros, registros de felicidade, registros de prosperidade, de saúde e tudo mais que nós vamos ver ao longo dessas semanas aqui em que a gente vai estudar o Ho Oponopono. E afinal, o que seriam as palavras que foram cunhadas pela Morna Simeona? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. O que elas significam? Quando você fala o sinto muito, você está trazendo para si o reconhecimento de que errou. Houve um erro ali, houve algo, sempre parte de nós, nunca do outro, lembra? Responsabilidade sempre nossa, tá? Então, a gente ao falar sinto muito, estamos reconhecendo que aconteceu alguma coisa, que nós alimentamos algum pensamento errado, ou algum ato errado que fez aquela situação problemática se instalar. Quando você fala me perdoe, você está, mais uma vez, não apenas reconhecendo, mas agora pedindo perdão. Perdão pelo erro que eu fiz. Sempre eu, tá? E lembrando que esse perdão não é você pedindo perdão a Deus. Deus me perdoa porque eu fiz tal coisa. Não. Esse perdão é para você mesmo. Você que tem que se perdoar, porque somos responsáveis por tudo. Então, o perdão vai ser o reconhecimento que realmente, olha, errei, eu preciso desse perdão, mas eu tenho que me perdoar. Quando você fala eu te amo, aí que a mágica completa vai acontecer. Porque vai ser uma resposta ao reconhecimento do erro, ao pedido do perdão, e aí entra o amor para curar. Todo mundo acha que o Ho Oponopono é uma técnica muito
usada para a gratidão e para o perdão. Também é. Mas a base do Ho Oponopono é o amor. Se a gente não colocar amor, não vai acontecer a cura. Lembra daquela velha frase, o amor tudo cura? É a mesma coisa. Então, o elemento primordial do Ho Oponopono é jogar amor. E ao jogar amor, a gente vai estar limpando toda aquela toxicidade energética que está ali, apenas à espera de nós, né? Da gente fazer esse movimento de querer se melhorar. E quando a gente fala sou grato, é justamente pela gratidão da cura que já está sendo feita. O Ho Oponopono sempre parte da certeza de que a cura está feita. Se não está sendo feita naquele momento, vai ser feita dali a pouco ou dali a muito, mas ela vai acontecer. E a gente já agradece com antecedência. E isso, energeticamente, é maravilhoso. A gratidão já trabalha muita coisa, a gratidão ainda feita com essa noção de que a gente já está agradecendo pelo que ainda nem aconteceu, fortalece ainda mais esses mantras. Mas, afinal, como é que o Ho Oponopono saiu lá do Havaí e chegou até nós? Foi através de um homem chamado Dr. Lam. Ele era um psicólogo já pós-graduado, tá? Ele é havaiano, pós-graduado em psicologia. E a filha dele tinha herpes zoster e não conseguia se curar de jeito nenhum, já tinha ido a todos os médicos. E aí o Dr. Lam ouviu falar de Morna Simeona, que vinha chamando a atenção de muita gente com suas curas, e foi procurá-la. E a Morna, ela já estava ficando tão famosa, que isso foi na década de 80. Ela passou a fazer palestras em hospitais, em universidades e até na ONU a respeito dessa técnica curadora. Então, o Dr. Lam, sabendo disso, falou, ué, que mulher é essa? E foi atrás dela para curar a filha, e a cura chegou. A filha foi curada. Com isso, ele quis entender e quis aprender com a Morna. Mas ele era um homem da ciência. Ele era um homem que não acreditava nessas coisas. Se matriculou no primeiro curso da Morna. Primeiros minutos, achou aquilo tão absurdo, foi embora. Se matriculou no segundo curso pela segunda vez. De novo, não conseguiu ficar até o final, foi embora. Falou, isso é uma crendice. Mas, vendo a filha curada, um belo dia ele falou, não, pera lá, eu preciso assistir esse curso do começo ao fim. E aí, vendo, praticando com ele, porque só quando a gente pratica com a gente, né, é que a gente sente. Ao fazer isso, ele percebeu que fazia todo sentido. Mas o grande salto aconteceu quando, em 1984, ele conseguiu um emprego no Hospital Estadual do Havaí para ser o psicólogo de uma ala de prisioneiros pacientes psiquiátricos. Essa ala era tão complexa que eles tinham que usar grilhões nos pés, porque eles agrediam todos os funcionários, ninguém conseguia chegar perto, não trabalhavam com nada, jogavam comida longe, todos os funcionários tinham medo de trabalhar ali, tá? E muitas demissões aconteciam por conta disso. O que o Dr. Lam fez? Virou para o dono do hospital, para o diretor, e falou, eu não vou ver nenhum paciente, mas eu quero a ficha de todos eles aqui na minha mesa. Com isso, o que ele fazia? Ele pegava a ficha de um por um, lia o nome, lia os acontecimentos e começava na ficha. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E ficava repetindo. Mas ele não estava fazendo o Ho Oponopono para o paciente, ele estava fazendo para si próprio, por quais motivos ele havia sido atraído para aquele emprego. Por quê? Era a responsabilidade dele estar ali e não do presidiário. E se ele lesse lá, extremamente perigoso, matou não sei quantas pessoas, ele também fazia o seguinte, eu limpo em mim as minhas memórias de agressividade que me fizeram, que me atraíram, que me levaram a trabalhar aqui, que me levaram a estar agora tratando esse presidiário. Sabe qual foi o resultado disso?
Em 3 anos, a ala de pacientes psiquiátricos foi fechada. Não havia mais necessidade. Dr. Lam curou todos os pacientes. Era uma faixa de 30 e poucos pacientes, tá? Que passaram a se socializar, a tratar bem os funcionários. Começou a ter pessoas querendo trabalhar lá, tamanha era a paz. Tiraram os grilhões, fizeram trabalhos comunitários e assim, aos poucos, foram retomando, né, contato com família, foram sendo soltos e pronto, acabou. Houve a cura. Isso ganhou mundo, ganhou páginas de revistas. E um homem chamado Joe Vitale, norte-americano, que já era muito famoso porque ele trabalhou no documentário Segredo, já mundialmente famoso, tinha livros best-seller. A reportagem caiu nas mãos de Joe Vitale. E ele ficou muito encafifado. Como é que podia acontecer aquilo? Então, ele, 1 ano depois, ele foi ao Havaí, participou de um seminário de Joe Vitale, participou de um seminário do Dr. Lam e começou a praticar com ele mesmo. Por exemplo, um belo dia, antes de dormir, ele percebeu ao urinar que estava sentindo dor e falou, acho que vou ficar com uma infecção urinária. Será que o Ho'oponopono me ajuda? E começou, antes de dormir, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. De manhã, ao acordar, já não tinha mais sinal nenhum da infecção. Também houve uma ocasião em que ele precisava da senha de um determinado documento do computador para poder fazer algo do trabalho. E o funcionário que tinha senha desapareceu. Lá foi Joe Vitale repetir as frases, pensando no funcionário. 3 dias depois, o funcionário telefonou para ele. Havia sido preso. Ninguém sabia. E finalmente, ele teve direito a uma ligação no presídio e ligou para o chefe, Joe Vitale, para explicar por que ele estava ausente, para pedir ajuda. E aí o Joe Vitale, me dá a senha, pelo amor de Deus, me dá a senha, eu vou te ajudar, mas me dá a senha. E assim, graças ao Ho'oponopono, aquela pessoa, houve uma limpeza energética que fez com que ele ligasse. E foram várias outras coisas que o Joe Vitale fez com ele para experimentar. Quando a gente experimenta o Ho'oponopono e vê as coisas acontecendo, aí a gente se maravilha e quer praticar. Então, o que ele fez? Trouxe o Dr. Lam para os Estados Unidos para um jantar com as grandes personalidades dos Estados Unidos que pagaram por aquele jantar para poder conhecer o método. E assim, Dr. Lam fez palestrou para eles, ensinou, e todo aquele pessoal passou a praticar. E semanas foram se passando e o Joe Vitale foi recebendo os feedbacks de coisas mágicas acontecendo, as coisas mais variadas que passaram a ser resolvidas a partir do momento que o Ho'oponopono passou a ser praticado. E aí ele falou, não, gente, eu tenho que divulgar isso para o mundo, isso aqui não pode ficar restrito a poucas pessoas. E aí ele e Dr. Lam escreveram um livro Limite Zero. Escreveram, acho que em 1 mês, coisa de 1 mês, escreveram o livro, lançaram, e o livro virou um best-seller. Vale lembrar que um detalhe, quando o Joe Vitale conheceu o Dr. Lam, já era nos anos 2000, tá? Ele houve lá a questão do Havaí, mas Joe Vitale demorou a saber lá do hospital, né? Demorou a saber. Quando soube, nos anos 2000, é que ele foi atrás desse conhecimento. Então, foi em 2008 que os dois lançaram o livro Limite Zero, que explica toda a prática. E tem uma parte nesse livro enorme, um capítulo enorme, que conta todos os feedbacks que Joe Vitale foi recebendo após esse jantar. E vale a pena vocês lerem esse livro, porque vocês já vão ter vários exemplos de como pode atuar. Eu confesso para vocês, eu vou também falar para vocês ao longo dessas semanas, vou contar várias mágicas que o Ho'oponopono trouxe para a minha vida e para a vida de várias pessoas que eu ensinei. Mas nesse livro vocês já vão poder conhecer bastante coisa. Então, nós estamos falando que
2008, nós estamos no ano de 2022, não tem tanto tempo assim. E no Brasil, o livro, a primeira edição, é de 2012. Para vocês verem que o Ho'oponopono é uma técnica relativamente nova para nós. E ela foi ganhando também variações, porque a própria Morna Simeona, ela fez uma variação e ela foi extremamente criticada por mexer com algo ancestral e transformar para o Ho'oponopono da identidade própria, em que cada um ia curar a si próprio e não mais em grupo. Ela foi bastante criticada. E agora, na nossa década, várias outras pessoas trabalham o Ho'oponopono de diversas formas. Inclusive eu também criei uma metodologia que vou falar para vocês mais adiante. E tá tudo bem. Foram só contribuições para melhorar o que já era bom. E cada um vai se afinizar com a técnica que quiser, porque eu vou ensinar aqui para vocês. Só para finalizar esse nosso primeiro vídeo, em que eu precisei trazer para vocês a história, o entendimento de como funcionam as coisas. Em 2007, foi quando eu precisei aplicar o Ho'oponopono para trabalhar uma raiva que eu estava adquirindo da minha irmã. E a minha irmã era a minha melhor amiga. Mas ela e a minha mãe, elas brigavam muito. E minha mãe estava com Alzheimer. Minha irmã também estava doente, com problemas de diabetes e outros. Minha irmã não tinha a mínima paciência com a minha mãe. Falava coisas para minha mãe que me magoavam, enfim. E eu amava loucamente as duas. E aquilo me trouxe muita dor. Eu comecei a odiar minha irmã por ela estar fazendo aquilo com a minha mãe. E como se eu amava tanto a minha irmã? E minha irmã viveu um ano também em que precisou ficar hospitalizada diversas vezes. E eu tinha que ficar lá cuidando da minha irmã com todo o amor, com todo o carinho. Mas eu estava com aquilo por aqui. Uma bela noite, cheguei em casa, depois de estar no hospital com a minha irmã, e passei várias horas praticando o Ho'oponopono. Fiquei lá, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E na cama, né? E pensando na minha irmã, pensando na minha mãe, pensando, até eu adormecer. Quando eu adormeci, no dia seguinte, eu acordei com o coração tão leve, mas tão leve. Parecia que tinha tirado uma mágoa, tinha dissolvido. E mais do que isso, eu consegui trabalhar a empatia para conseguir entender por que a minha irmã agia com a minha mãe daquela forma. Porque a minha irmã também estava doente, também estava com pouca paciência. Então, eu voltei a amar a minha irmã com força total, cuidar dela, naquele ano de 2017, que foi o último ano da vida, tanto da minha mãe quanto da minha irmã. Essa foi a primeira vez que eu senti a força do Ho'oponopono. Então, eu vou contar várias outras histórias para vocês. Espero que vocês me acompanhem. No próximo vídeo, eu vou ensinar a vocês as formas de praticar. Algumas formas, tá? Mas já te adianto. Começa já falando, se concentrando, inspirando. Ai, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Já começa a trabalhar isso para você ver que você já vai se sentir mais leve, mais confiante e mais conectado com Deus. Então, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.